Então vamos calcular a potência no sinal 4PAM não filtrado. O que é a potência? Potência é a energia média por símbolo dividido pela duração de símbolo. Ou a energia média por bit dividido pela duração de bit. O que vai ser a energia média por símbolo? A energia média por símbolo é, no caso do, vou marcar aqui, no caso do 4PAM, vai ser a energia de um símbolo mais a energia do outro símbolo, mais do terceiro, mais do quarto, isso tudo dividido por 4. Isso é, ou esse é, o conceito de energia média, ou seja, a soma das energias dos símbolos dividido pelo número de símbolos. Um pouco mais para frente no curso a gente vai aprender uma maneira mais precisa de calcular essa energia e a gente vai ver que esse aqui na verdade é um caso particular de cálculo de energia média. Ok? Bom, como é que a gente descobre qual é a energia de cada um dos símbolos? Para fazer isso a gente dá uma olhada na forma de onda do sinal 4PAM. Vamos ampliar aqui. E aqui dá para a gente perceber difícil aqui. Que a gente tem as 4 amplitudes. E quais são essas 4 amplitudes? Talvez mais fácil é fazer assim. Vou ler quais são essas 4 amplitudes, clicando no plot, e aqui eu tenho nesse botão uma opção de leitura de coordenadas. Então, se eu clicar nesse botão, eu vejo aqui o cursor, eu consigo colocar nesse ponto de máxima amplitude, ver que está ali por volta de 1,5 volts, aqui por volta de meio, aqui por volta de menos meio e, portanto, aqui por volta de menos 1,5. Então, as 4 amplitudes dos sinais são menos 1,5, menos meio, meio e 1,5 volts. Ok? A duração do símbolo é, nós já calculamos, né? A duração do símbolo é 2 segundos. Então, qual é a energia de cada um dos símbolos? Vamos lá. A energia do símbolo de amplitude 0,5 volts, o que é? 0,5 ao quadrado vezes 0,5 ao quadrado, é a amplitude ao quadrado, vezes a duração, que é 2 segundos. Só que eu tenho um pulso de amplitude mais meio e um pulso de amplitude menos meio, e é óbvio, a energia desses dois pulsos é a mesma. Então, isso aqui vezes 2. Mas, agora, a energia do pulso de 1,5 volts é 1,5 ao quadrado. Como eu tenho um pulso de menos 1,5 volts, que tem a mesma energia, então vezes 2. E vezes a duração, que é 2 segundos. Ok? Isso dividido por 4. Se a gente fizer as contas, vai ver que a energia média por símbolo dá 10 joules, dividido por 4, significa que a energia média, ou melhor, a soma das energias dá 10 joules, dividido por 4, 2,5 joules é a energia média por símbolo. Então, a potência é a energia média, 2,5, dividido pela duração do símbolo, que é 2 segundos, que é igual a 1,25 watts. E se a gente comparar com esse valor,
é justamente o valor, ou exatamente o valor medido. Ok? Usando exatamente o mesmo procedimento, a gente pode calcular esse valor de energia média, desculpe, esse valor de potência média do sinal transmitido 8 PAM. E aí fica como dever de casa para vocês fazerem e assim exercitarem. Muito bem. Vamos agora calcular a energia, desculpe, a potência média do sinal 4 PAM filtrado. O procedimento é similar, ou seja, vamos até aproveitar aqui, copiar essa parte. Eu vou escrever aqui filtrado. Potência continua sendo a energia média de símbolo dividido pela duração de símbolo, ou energia média de bit dividido pela duração de bit. Só que nesse caso aqui nós estamos calculando a potência a partir da sequência de símbolos. Então eu vou usar, assim como eu fiz aqui em cima, eu vou usar a energia média por símbolo. Mesma história, energia média por símbolo é a soma das energias dos símbolos dividido por 4. Só que agora, se a gente olhar aqui no plot, eu teria que calcular as energias desses pulsos. A energia desse pulso, mais a energia desse pulso, mais a energia desse pulso, mais a energia desse pulso. Seria a soma das energias dos símbolos dividido por 4, eu teria a energia média. Qual que seria a maneira normal de se calcular essas energias? O que é energia? Energia, por definição, é a integral da forma de onda ao quadrado dentro do intervalo de interesse. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a energia desse pulso, eu teria que integrar essa forma de onda de 3, nesse exemplo aqui, de 3 a 5 segundos. Ter que integrar essa forma de onda ao quadrado, melhor dizendo, de 3 a 5 segundos. Dá para fazer isso, mas é um pouco trabalhoso, né? Porque eu teria que fazer isso para os 4 pulsos. Uma maneira mais imediata de calcular a energia média por símbolo aqui é perceber o seguinte: na saída do filtro de transmissão, se eu olhar aqui dentro da caixinha, eu tenho um filtro, não importa como ele é implementado nesse momento, mas aqui eu tenho um ganho que eu estou chamando aqui de fator de escala para a resposta ao impulso com energia unitária. Ou seja, esse fator de escala foi colocado aqui de tal forma que a resposta ao impulso do filtro tenha energia unitária. O que significa isso? Significa que se eu aplicar na entrada do filtro aqui um impulso de amplitude unitária, aqui eu vou ter uma resposta ao impulso de energia unitária. Mas o que acontece se eu aplicar na entrada desse filtro impulsos de amplitude meio, 1,5, menos meio e menos 1,5, que é de fato o que eu estou fazendo? E aí basta a gente lembrar o seguinte: quando a gente multiplica um sinal qualquer por uma constante, a energia desse sinal é multiplicada pela constante ao quadrado. Então, se eu estou multiplicando o impulso de entrada por meio, ou seja, em vez de 1, ele é meio, a energia do pulso, em vez de ser unitária, vai ser meio ao quadrado vezes a energia unitária. Meio ao quadrado é 0,25, vezes 1, 0,25 seria a energia do pulso de amplitude meio. Obviamente, a energia do pulso de amplitude menos meio é a mesma, então eu teria 0,5 ao quadrado, que é a energia do pulso meio, vezes 2, para contar também a energia do pulso menos meio, mais agora a energia do pulso de amplitude 1,5.
Então, qual seria essa energia? Seria 1,5, estou multiplicando o pulso por 1,5, né? Então é 1,5 ao quadrado vezes a energia unitária, portanto 1,5 ao quadrado, vezes 2, porque eu tenho um pulso de amplitude 1,5 e um de amplitude menos 1,5. Então essa seria ou essas seriam as energias, a soma das energias dos pulsos, dividido por 4. E se a gente fizer as contas, isso vai dar 5 quartos de joules. Ok? Portanto, a potência do sinal 4PAM filtrado vai ser 5 quartos dividido por 2, que é a duração do símbolo, que dá 0,62 watts. Isso mesmo? 5 dividido por 4, 1,25, dividido por 2, 0,625 watts, que é exatamente o valor que está sendo medido aqui na simulação. Então, usando um procedimento similar, eu posso calcular a energia, a potência do sinal 8PAM filtrado. Vou anotar aqui como o mesmo procedimento. E aí fica também como exercício para vocês fazer o cálculo da potência do sinal 8PAM filtrado e verificar se bate com esse valor aqui. Ok? Apenas para aproveitar o tempinho restante, eu tenho mais 3 minutos de gravação. Vamos dar uma olhada aqui no espectro do sinal para ver se o valor de largura de faixa bate com o teórico. Bom, vamos lá. Onde que fica mais fácil? Acho que é mais fácil olhar aqui. Então vejam que eu tenho o primeiro nulo da sequência de bits ocorrendo em 1 Hz e o primeiro nulo do sinal 4PAM ocorrendo em meio Hz. Isso faz sentido, porque eu tinha a duração de bit TB de 1 segundo e aumentei a duração para a duração de símbolo T igual a 2 segundos. Esse ponto de nulo aqui corresponde justamente a 1 sobre T. 1 sobre 2, meio segundo. Outra forma de verificar isso é, eu dobrei a duração do pulso, então eu reduzo pela metade a banda. No caso do 8PAM, eu tripliquei a duração do pulso, porque eu tinha um bit de duração TB e vou transmitir pulsos de duração 3TB. Então eu tripliquei a duração do pulso, significa que eu reduzo para a terça parte a banda do lóbulo principal do sinal 8PAM. Então dá para ver aqui que de fato o primeiro nulo está ocorrendo em, vamos ler aqui, 0,33, que é 1/3 de 1. Ok? Fica também como exercício vocês verificarem se essa relação entre as bandas também se manifesta no sinal filtrado. Ou seja, aqui em menos 20 dBm por Hz eu tenho uma determinada banda do sinal 4PAM. Aqui em menos 20 dBm por Hz eu tenho outra banda para o sinal 8PAM. Então, fica como tarefa para vocês verificarem se a relação entre essas bandas bate com a teoria. Ok? Ou seja, se a relação entre essas bandas é a mesma relação entre essa banda e essa banda. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.